sentar. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Efésios 5. Efésios 5. Eu vou ler do capítulo 17 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido quando a gente vai falar para casais, né? Os versos seguintes, ele continua falando sobre o papel do homem, né, de amar a esposa incondicionalmente, como Cristo ama a igreja. E ele é um texto lindo para a gente refletir constantemente, viu? Todos esses textos que falam sobre família, a gente precisa estar sempre revisitando. Porque às vezes a gente se esquece de algumas coisas, a gente se perde no processo e Deus precisa nos trazer de volta. E aí, eu pedindo para Deus uma palavra, pedi pro o Fabrício falou assim, amor, acho que você pode ministrar, né? Faz tempo que você não ministra, né? Eu falei assim, não sei não, viu? Não sei se isso é de Deus, não. Amém, eu gosto muito de ministrar. A gente sempre, né, vai dando ali o lugar para os homens, mas às vezes ele fica com saudade de ouvir a minha voz, né, amor? Fala amém, senão na próxima. E aí eu falei para ele assim, me manda aquela enquete que a gente fez numa das redes sobre alguns problemas, né, que as famílias passam, né? Eu não lembro qual era a pergunta, algo que te incomoda no seu cônjuge, alguma coisa assim. E aí ele me mandou a enquete, eu falei assim, né, vou olhar para essa enquete, vou ver, né, se Deus me revela alguma coisa, Senhor, o que o Senhor quer me falar, né, o que apareceu mais, né, o que as pessoas mais estão precisando. E aí quando eu comecei a olhar para aquela enquete, tinha várias coisas que a gente precisa e vai tratar com vocês, né, ao longo aí do ministério, né, ao longo do que Deus for nos direcionando mês após mês. E ali apareceu, né, eu vou falar, às vezes eu falo errar o artigo, né, não sei, né, apareceu, por exemplo, impaciente, grosseiro, grosseira, estúpido, estúpida, né, e aí eu coloquei só algumas coisas aqui, teimoso, né, teimosia, lentidão, só prioriza os outros, mal-humorado, dramático, apareceu tanta coisa. Eu lembro que o grosseiro estava ganhando ali. O grosseiro estava em destaque e tinha um que perdeu para a grosseria, que era lentidão, porque algumas pessoas colocaram assim, ser muito lento. Outras pessoas colocaram assim, ser muito devagar. É a mesma coisa, ele tinha lá uns 4 sinônimos para dizer a mesma coisa. Aí ele perdeu, entendeu? E aí eu fiquei olhando para aquilo e eu falei assim, meu Deus, sobre o que o Senhor quer que eu fale? E aí, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que nem sempre os maiores problemas que nós temos na nossa vida, no nosso casamento, são aqueles que estão mais gritantes, são aqueles que aparecem de uma maneira mais explícita. E aí, Deus me levou nesse texto, e aí eu comecei a estudar esse texto, e eu tinha lido um tempo atrás, um livro do apóstolo René. Até usei ele como base da nossa, já faz uns 2 anos, gente, da nossa viagem, primeira viagem de casais, né, o que nós demos lá foi baseado nesse livro. E aí eu me lembrei de algumas coisas que estavam escritas ali, e eu falei, eu acho que é isso, faz todo sentido. Aí eu orei, pedi para Deus confirmar, eu falei, Senhor, é isso que eu vou falar. E aí eu não sei se, aqui ó, vou falar sobre isso, ó, submissão. Esse texto de Efésios que eu li, tem vários, né? Ele começa dizendo no versículo 17 que existe algo que é a vontade de Deus para nós.
Depois ele vai narrando maneira de nós nos comportarmos, de nós nos relacionarmos. E ele chega no verso 21 falando que nós devemos sujeitar uns aos outros por temor de Cristo. E aí ele vai continuando e ele entra aí no papel do homem e no papel da mulher. A gente vive numa geração, amados, onde a submissão, ela é distorcida, ela é sempre que empregada, que colocada de uma maneira pejorativa. E essa palavra, Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender o verdadeiro significado dela, para que você possa aplicar no seu casamento e viver os benefícios disso. A submissão, se você entender ela corretamente, você vai ver que ela é uma bênção e que ela é uma chave, que ela é uma ferramenta de Deus para abençoar o seu casamento e para que o seu casamento perdure até o dia de Cristo. Senão, talvez, misericórdia, mas talvez ele fique pelo meio do caminho. A submissão, ela é um caminho de segurança, ela é um caminho de propósito também de Deus para as nossas famílias. Quando a gente fala sobre, eu separei aqui, o sub, ele significa que você está debaixo ou sob. E aí ele fala, né, estudando aqui, tem alguns outros textos que eu vou ler com você, ele vai falar sobre a importância de você estar debaixo de uma cobertura, mas com um propósito, com uma missão. Então, quando a gente vive essa verdade, que é um princípio da palavra de Deus, nós conseguimos entrar numa esfera de proteção, onde você tem uma cobertura, onde você tem uma autoridade sobre você, e você está seguro, e você está protegido, mas não por algo sem propósito, mas para cumprir uma missão de Deus estabelecida através da família. Olha que tremendo, que profundo isso. Quando cada pessoa ela quer viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito, seguindo os seus próprios interesses, é muito difícil ela conseguir cumprir com esse princípio da palavra de Deus de se submeter. Acaba dividindo o lar, acaba dividindo, quebrando esse propósito de Deus. Mas quando o marido e a esposa, eles se alinham a essa missão de constituir uma família, de fazer do seu casamento realmente uma bênção, que cumpra um propósito de Deus na terra, aí sim, o Senhor, ele vem e ele se manifesta com poder e glória nas nossas vidas. Diga amém. Então, essa palavra que constantemente ela é atrelada a significados negativos, ligada, você vai ver submissão até atrelada a conceitos de escravidão, a conceitos de machismo, né? Coisas que a presente ordem desse mundo, ele vai tentar incutir no pensamento e no coração das pessoas. E aí o apóstolo René, ele vai dizer, o nosso apóstolo lá de Manaus, ele diz nesse livro que a submissão, ela é deturpada pela cultura terrena. Porque todas as vezes que você ouvir a palavra cultura, ela está atrelada a culto que você presta a alguma coisa, a um Deus. E o Deus desse século, o Deus dessa era, ele quer que você viva nos padrões da terra. Ele não quer que você viva nos padrões do céu. Você vai ver constantemente, a gente teve até uma série no Ministério Infantil falando sobre a cultura do céu, né? Teve congresso de crianças já com esse tema, e você vai ver às vezes a gente usar esse termo, porque a cultura que nós precisamos viver no nosso casamento, na nossa família, na nossa casa, é a cultura do céu. O que é essa cultura? É um culto a Deus. A minha vida, a minha família, ela vive debaixo de uma cultura celestial, porque eu presto culto a Deus com as minhas ações, eu presto culto a Deus com a minha família, quando a minha família, ela vive debaixo da graça de Deus, e ela cumpre princípios, e submissão, ela é um princípio. Quando você quebra esse princípio, você se enquadra, passa a se enquadrar numa cultura terrena, e aí você presta culto a qualquer outro Deus com D minúsculo que não o Senhor. Né? Talvez até os próprios deuses que estão dentro de você, que são você mesmo, né? Que às vezes a gente tem pessoas que prestam culto a outros deuses, mas tem pessoa que ela é o seu próprio Deus, né? Ela pensa só no seu próprio umbigo, ela vive por si só, né? Então,
misericórdia, se até hoje você, consciente ou inconscientemente, tem vivido, estabelecido a sua família, o seu casamento, debaixo de uma cultura terrena. Quando a cultura da terra, a cultura do mundo, ela prevalece nos nossos lares, aí sim a gente vê todo tipo de desordem. Eu até coloquei como subtema aqui, da minha ministração, restaurando a ordem do casamento. A submissão é a arma que liberta. Nós precisamos restaurar a ordem nos casamentos. Eu não sei se o seu, mas é muito notório. Você liga as redes sociais, você liga a TV, você vê os jornais, você vê casamentos que não duram meses, casamentos destruídos ou que duraram anos, mas que estão desfeitos, famílias com filhos lindos que estão se desfazendo. Por que que o mundo hoje experimenta esse tipo de desordem? Por conta de viver uma cultura terrena. E aí, famílias desestruturadas, problemas emocionais exacerbados, as pessoas longe do propósito de Deus, tudo para massagear talvez um ego, para seguir um modismo, para a mulher que se empodera, né, de acordo com a cultura do mundo, ela conseguir ter o seu lugar, né, entre a sociedade, mas a que preço, a que custo, né, desfazendo tantos princípios de Deus. Então essa cultura terrena, ela não pode fazer parte das nossas vidas. E aí Deus te trouxe aqui hoje para restaurar a autoridade espiritual, a cultura celestial dentro do seu lar, dentro da sua casa. Nós vamos falar sobre 3 pontos rapidamente. Eu gostaria que você prestasse atenção e identificasse se alguma dessas coisas está acontecendo dentro da sua família. A primeira coisa, quando a gente entende que submissão é esse significado, que no casamento, quando eu junto 1 mais 1, né, o homem e a mulher, eu estou formando uma família debaixo da cobertura de Deus para cumprir uma missão na terra. Quando eu tenho esse entendimento, eu preciso entender que submissão não é opressão, mas é uma missão compartilhada. E aí você precisa analisar hoje de que maneira você tem vivido o seu casamento, de que maneira você tem se relacionado com o seu cônjuge, de uma maneira opressa, que você se sente presa, que você se sente mandada, que você se sente abusada, né? Tem aí alguns desdobramentos dessa palavra. Ou você sente que você compartilha uma missão com ele, que é de uma maneira leve, que você realmente deixou seu pai, sua mãe, e ali vocês se formam uma família que glorifica a Deus. De que maneira que você tem vivido a submissão de Deus dentro da sua casa? De uma maneira opressa, imposta, ou de uma maneira que você compartilha uma missão divina? Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender e traduzir e muitas vezes dizer para nós mesmos que quando eu me submeto, eu não estou me tornando inferior. Você tem que falar para você mesmo algumas vezes para você conseguir quebrar alguns sofismas, alguns paradigmas, algumas fortalezas mentais que a cultura terrena incutiu na sua cabeça. Eu não me torno menor do que o meu marido ou inferior ao meu marido quando, embora exista uma hierarquia, né, familiar, mas tudo parte de um propósito de Deus. Eu não me torno inferior quando eu me submeto. Quando eu me submeto, eu me alinho à missão que Deus confiou a mim e a Ele. Vocês entendem isso? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando eu me alinho a essa missão juntamente com meu marido, eu estou protegida. Eu estou atraindo a proteção e a cobertura de Deus para minha casa. O problema vai começar quando a gente, mesmo crentes, porque é mais difícil, a gente acha, né, que é mais difícil você chegar, por exemplo, principalmente nas grandes empresas lá fora e falar isso, né, para mulheres que às vezes ocupam cargos, né, até mais elevados aí fora do que homens, né, ali naquela hierarquia daquela empresa. Mas a gente às vezes tem esse tipo de problema dentro da igreja. Nós já somos cristãos, nós já somos
declaramos que vivemos sobre princípios da palavra de Deus. E aí o problema começa quando a gente importa essas ideias do mundo, essas ideias seculares, para dentro das igrejas, né? E a gente anula o princípio do reino. Aqui dentro da igreja e também lá fora, nos seus diversos cargos e funções que você vai ter por aí, você precisa estabelecer a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. Você pode sim ter cargos importantes, ganhar excelentes salários, mas no que se trata dentro da sua casa, dentro do seu casamento, você precisa entender que a cultura do reino, ela precisa prevalecer, amém? Esse texto que nós lemos, e aí eu quero trazer para vocês uma clareza, porque às vezes quando a gente fala em submissão, é assim, em primeiro, vamos dizer assim, o primeiro papel que a gente elenca da mulher. Mas eu quero dizer aqui, quando Deus fala lá em Efésios 5:21 que eu li, sujeitai-vos uns aos outros, ele está falando de uma submissão mútua, que nós temos que compartilhar uma missão. E aí quando ele fala, quando ele começa ali no papel da mulher, que a mulher precisa se sujeitar ao homem, se submeter ao homem, ele, na sequência, ele vem falando que o homem precisa se submeter a Deus. Ele vem falar na sequência que o homem precisa se sujeitar a Deus. Então, os dois precisam ser submissos. E eu ouso dizer que é mais difícil para o homem se sujeitar a Deus, a quem ele não vê, do que a mulher, o seu marido que está ali do seu lado. E às vezes a gente entra num cabo de guerra, num jogo de forças, achando que eu sou escrava, isso é desmerecedor, isso é um absurdo, a cultura terrena. Mas é tão importante você se sujeitar ao seu marido, como tão mais importante, tanto quanto ele se sujeitar a Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a analisar por que às vezes, quando as pessoas aí fora, na cultura terrena, elas pegam casos isolados e você vai conversar com um cristão, ela, de forma ignorante, por às vezes não saber a palavra completa ou estudar profundamente, ela para aí, e aí a pessoa começa a exercer uma lavagem cerebral ali, voltada sobre a maneira que as igrejas pregam, que as igrejas trabalham, que as igrejas, né, incutem na cabeça e formatam a cabeça. Eu já ouvi pessoas falando isso. E elas não entendem que a submissão que Deus exige é para o homem e para a mulher, é para os seus filhos. Deus, ele quer ser a cobertura do homem para que ele seja a cobertura da mulher. Não tem como um casamento dar certo só a mulher se sujeitando ao homem, porque às vezes tem mulheres aqui que falam assim, pastora, eu sempre me sujeitei ao meu marido, sempre fui, né, ali obediente, sempre fui uma pessoa que entendeu que ele era autoridade, sacerdote do lar, mas as coisas não fluem. Se ele não estiver buscando a cobertura e a proteção no Senhor, não tem como dar certo. Vai haver desajustes e desordem. Deus precisa colocar ordem na sua família, no seu casamento. E o seu marido, você homem que está aqui hoje me ouvindo, você precisa entender que a sua submissão a Deus precisa ser restaurada. Se você não se submete ao Senhor, você entende? Quando eu comecei a ler isso, olha só o que Deus me falou, irmãos. Quando eu comecei a ler aqueles, não sei nem como falar, como que chama essas coisas que eu li aí que vocês colocaram? Seus desconfortos, seus problemas. Quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, Senhor, como que eu vou ensinar um homem que ele tem que tratar a mulher ao ponto de dar a vida por ela, de amar, não ser grosseiro, não ser estúpido, não ser Shrek, não ser um ogro, se ele não se submete ao Senhor, se ele não obedece ao Senhor, se ele não tem uma vida espiritual? O que eu vou falar para essa pessoa? Isso em todos os outros princípios. Como é que eu vou ensinar ele a cuidar dos filhos, se ele não busca na fonte? Como eu vou ensinar ele a dar dízimo? Como eu vou ensinar ele a cuidar de pessoas, a amar pessoas, a se doar por pessoas, se ele não vive debaixo da cobertura celestial e busca na fonte tudo que ele precisa para a sua vida?
Como eu vou ensinar ele a não ser desonesto? Como eu vou ensinar essa pessoa a cuidar da sua casa, a ser sacerdote do seu lar, se ele não é submisso a Deus? Então não adianta, a gente vai passar, a gente vai ensinar essas coisas, mas a gente precisa começar do começo. E todas as vezes que Deus dá uma palavra assim que ferve o meu coração e o meu espírito, eu lamento, eu louvo a Deus por você que está aqui, mas toda a igreja precisa ouvir essa palavra. Eu vou repetir ela. E você vai vir aqui, vai dar testemunho. Amém, irmãos? E aí eu falei, Senhor, é verdade. Homens, mulheres, a submissão é para ambos. Nós precisamos viver uma vida onde nós temos uma cobertura. Quando você não se submete e deixa que pensamentos humanistas entrem na sua casa, entrem no seu lar e fica com guerrinha de coisas tão pequenas, você está desprotegido e é tudo que o inimigo quer. Ele quer te enganar, te engodar, achando que você está empoderado, ou que você está mais forte, ou mais, sei lá. Você precisa entender que a submissão, ela precisa fazer parte do seu casamento em ambas as partes. E aí eu quero usar uma ilustração que eu achei muito legal. Quando você olha para um submarino, você acha que esse submarino, ele foi, todo mundo sabe o que é um submarino? Ele foi feito para quê? Para andar submerso, né? Se ele ficasse meio por cima, até porque a maioria dos submarinos que eu já vi só foi em filme, e eles são gigantescos, né? Se ele ficar flutuando ali na superfície, o que vai acontecer? Ele se torna um alvo fácil, não é verdade? Mas quando ele mergulha, ninguém vê. A submissão, ela é isso. Quando você fica ali brigando, buscando, querendo aparecer, querendo ser mais, querendo ser menos e desprotegido, você está naufragando, você está na superfície. Quando você mergulha, as pessoas talvez não vejam, mas você sabe que você cumpre princípios. E o Senhor sabe de quem é o seu coração. Quais são os princípios que a sua família preza, valoriza e cumpre. E aí esse submarino, ele tem ali o termômetro e o equilíbrio que ele precisa. Ele não vai nem fundo demais, porque lá a pressão é muito forte, e ele não fica na superfície também moscando, porque ele é uma presa fácil. Quando nós estamos mergulhados, submersos, submissos a Deus, nós estamos no lugar certo que Ele precisa que eu e você estejamos, para que os nossos casamentos não andem em desordem, mas eles sejam realmente uma missão de Deus cumprida aqui na terra por cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu até coloquei aqui, quando o marido ele é submisso a Deus, a esposa ela tem segurança para mergulhar nele. Quando ele não é submisso a Deus, as reações que a esposa tem é de insegurança. Ela não sabe se ela pode ir. Você entende? Ela precisa submeter a ele. E ele é Deus. Só que se ele não estiver submisso a Deus, entendeu? E aí o que eu faço, pastora? Se ele não for submisso a Deus, faça a sua parte. A dele o Espírito Santo está convencendo hoje, amém? Em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor. Amém. Segunda coisa que eu quero falar com você, sobre a insubmissão. A insubmissão, ela entrou no mundo através do quê, irmãos? Quantos sabem? Através do pecado. O pecado entrou com quem? Deixa o povo falar, Adriana. Com quem que o pecado entrou no mundo? Vocês estão com frio, é para pensar. Com quem? Essa dupla aí, né? Essa dupla aí de 3 letrinhas. A semente do engano, ela entrou lá no Éden com Adão e Eva, né? Primeiro com Eva e depois com Adão. Olha só como é grave isso, irmãos. O humanismo que é pregado hoje nas universidades, em todo lugar que a gente, né, ouve aí, nas escolas, nas empresas, ele é uma semente de insubmissão que nasceu com o diabo, com a serpente lá no Éden. E o diabo, ele plantou essa semente, que hoje a gente conhece como insubmissão,
na família. O primeiro território que ele plantou a insubmissão foi na família. E quando a gente, até escrevi aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu falei assim, gente, olha só, aqui ó. A mulher desejou estar por cima. O que aconteceu com o homem? Se calou, foi omisso. E aí o que aconteceu? Ferrou tudo, né? Entrou um caos. E o que acontece nos lares hoje em dia? A mulher toma as rédeas, o homem se cala, recua e o lar entra em desordem. E aí vira uma bagunça que aí não importa mais a ordem. O homem é omisso, a mulher tem que ser, né? Não importa mais, é a mesma coisa do ovo e da galinha, né? Quem nasceu primeiro, né? A mulher se tornou primeiro insubmissa, desejou estar por cima, tornou o homem omisso e virou um caos. Ou o homem foi omisso, aí a mulher teve que tomar as rédeas e o caos se estabeleceu. Não importa a ordem, importa que se a sua família está vivendo nessa estrutura, ela está em desordem. Deus não planejou para ser dessa maneira. E deve estar havendo um caos lá. Talvez uma área está mais aparente, outra área está menos aparente, mas o caos está estabelecido. Diga misericórdia. E Deus precisa entrar nessa questão hoje para ajustar as coisas. Porque o humanismo, ele é uma mentira de Satanás. Ele não foi feito para ser cultivado dentro das nossas casas. Ele não foi feito para que a gente o alimente. Mas se não bastasse, a gente vive numa era, irmãos, que antigamente tinha serpentes, né? Disseminando ali as vozes. Hoje elas vêm de toda parte, né? Se já está um caos lá na sua casa, as vozes vêm de toda parte. A maior delas, antigamente, era uma caixinha, né? Com um tubo assim grande. Hoje elas são mais robustas, mais largas, mais finas, né? Mais suntuosas, são as televisões, né? Então, claro que tudo a gente precisa usar com equilíbrio, mas eu quero te desafiar. Se você está vivendo alguma desordem identificada através dessa palavra na sua família, que você nesse tempo se dedique mais a buscar a Deus, a restaurar esses papéis, essas coisas que talvez estejam desajustadas, e a consumir menos, ou talvez até fazer um jejum de televisão, de rede social, de coisas que às vezes têm entrado com vozes, com situações e confundido ainda mais. O pouco fôlego, ânimo, energia que te sobra para poder restabelecer a ordem na sua família, você não tem mais vontade, você não tem mais coragem. Por quê? Porque você pisca o olho, você não sabe nem por quê. De repente você está lá rolando, né? Scrollando, amor, scrollando? O dedo lá no seu celular, não sei como chama, não sou da mídia, não sou da... Scrollando lá o dedo no seu celular e de repente foi uma hora que você poderia estar com seus filhos, foi uma hora que você poderia estar fazendo a lição de casa, foi mais uma hora que você poderia estar preparando uma refeição, foi mais uma hora, de repente você passou 4 horas do seu dia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para restaurar a ordem no meu casamento, pastora. Eu não tenho tempo para poder me dedicar ao meu filho. Eu não tenho tempo para fazer nada na igreja. Eu não tenho tempo para dar uma célula. Eu não tenho tempo. Porque você está sendo roubada. Você está sendo disciplinada com essa cultura terrena. E você não percebe. Você está sendo engodada por Satanás. A cultura moderna nos ensina que cada um faz o que ele quer. Cada um se porta na sua casa da maneira que quer. E aí você não tem mais uma missão em conjunto no seu lar para poder trabalhar por aquilo. Lá em Romanos 1:16-17, olha o que diz. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somente com o verdadeiro evangelho, buscando mais a Deus, se apartando dessas coisas que nos aproximam mais desse mundo, a gente vai conseguir fazer frente a esse tipo de cultura. Eu coloquei aqui, quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, nós passamos a nos nutrir nele,
anulamos os efeitos do humanismo na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque se você está vivendo um caos na sua família, Deus te trouxe aqui para você reagir. Infelizmente, se você me contar, eu posso orar por você. Eu posso até dar um conselho, fazer um gabinete. Procure aí sua liderança, seus pastores. Mas as ações efetivas é você que precisa fazer. Ninguém consegue resolver por você. O caos e a desordem que talvez possa estar na sua família ou em alguma área do seu casamento, é você que tem que buscar em Deus sabedoria e disposição para poder querer resolver. E o tempo é agora. Não há mais tempo para perder. Talvez você fique aí distraído, entorpecido, e uma hora não vai dar mais tempo de você resgatar. Como eu falei, foi na família que o diabo plantou a primeira semente da desobediência, da insubmissão. Mas o desejo de Deus é que através da família esses princípios sejam restaurados. É a família que vai trazer restauração, é a família que vai trazer novamente essa cobertura, essa proteção de Deus. Você, família, você, casal que está aqui hoje representado, precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Você precisa voltar para o centro da sua missão. Mas você precisa começar a identificar aonde que está as desordens, aonde que está o engano. Não adianta agora pôr culpa nela, pôr culpa nele, não adianta pôr culpa na serpente, ou nas TVs, né, nas mídias dos dias de hoje, nas serpentes dos dias de hoje. Mas você precisa assumir a sua responsabilidade. Homens, se você está se identificando que você não tem buscado a Deus, não é íntimo de Deus, não tem se relacionado com Deus, talvez você não lembre o último dia que você meditou na palavra do Senhor. É hora de você restaurar essa cobertura, porque você está desprotegido. E pasme, você está sendo muito inconsequente, porque se você tem uma esposa e você tem filhos sobre a sua cobertura, você está descobrindo eles também, porque a cobertura deles é você. Deus, ele vai cobrir você, e através dele, através de você, a sua família. Quando você negligencia essa parte, quando você não se conecta com Deus como você deveria, quando você não se submete a Deus, você quebra princípios. E você está colocando toda a sua família em risco, sua esposa em risco, seus filhos em risco. Você precisa se posicionar. Nem que você saia daqui arrastado hoje, pedindo perdão a Deus e chorando. Porque quando há quebrantamento, o Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Nós vamos ter um ato profético daqui a pouco. E eu quero te pedir que, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, que você precisa voltar a ser espiritual, que você precisa voltar a meditar mais na palavra de Deus, que você precisa buscar a proteção para a sua família, a cobertura que você um dia perdeu, a cobertura que você um dia deixou. Não passe por aquelas portas sem restabelecer esse seu compromisso com o Senhor, porque a sua família, ela depende de você. Amém? O marido, você não vai encontrar a felicidade que talvez você busque no casamento e coloque defeito em todo mundo lá da tua casa, se você não restaurar essa submissão. Você precisa ser submisso a Deus. Homens, digam comigo, eu preciso ser submisso a Deus, me sujeitar aos princípios de Deus. E a mulher, se você quiser ser feliz, você precisa se sujeitar ao seu marido. Repitam comigo. Mulheres, eu preciso ser submissa ao meu marido. Claro que se você identificou que ele... Eu quero fazer um desafio para você, mulher. Se você identificou que o seu marido não é esse tipo de sacerdote que tem hoje uma cobertura, a certeza de uma cobertura, você não vai dizer para ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai deixar ele sair daqui sem ser convencido disso. Mas se você identificou isso e você não percebeu ele não falar, você vai a partir de hoje orar e vai fazer um jejum específico em prol da vida do seu marido, para que ele se reconecte com Deus, para que ele comece a buscar o Senhor e essa cobertura volte a ser estabelecida no seu lar. Enquanto isso, você vai fazer a sua parte de esposa obediente, porque tem galardão para você também. Ainda que, e apesar de, você precisa cumprir o seu papel. Amém? Em nome de Jesus. O casamento,
Se os dois estiverem buscando ali o princípio, vivendo debaixo do princípio da submissão, o casamento, ele foi criado para ter só uma alma, não duas. Porque você deixou pai e mãe e os dois se tornaram uma só carne. Então o casamento, ele foi criado para ter só uma alma. E essa alma, se ela estiver submissa a Deus, não tem como dar errado. Os dois precisam lutar. Vocês só tem um. Não adianta um querer uma coisa, outro querer outra. Não tem mais dois, é um só. Então você vai orar. A parte da minha alma, entendeu? Não são duas. A parte da minha alma que não quer fazer o que precisa ser feito ainda, eu vou orar para Deus converter. Mas ela vai se converter. Porque você vai fazer a sua parte, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A última coisa que eu quero falar com você é que a submissão, ela liberta e ela gera frutos espirituais e terrenos. Lá em Filipenses 2, de 5 a 13, olha o que diz esse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo em que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você pode aplaudir o Senhor? Gente, esse texto é maravilhoso. Olha o que esse texto está dizendo. Olha o que esse texto está dizendo. Se você tinha dificuldade de ser submisso, de obedecer, de cumprir os princípios de Deus, ele está dando o exemplo do homem o único perfeito que já passou por essa terra, que mesmo sendo Deus, não entendeu que o fato de saber que era igual a Deus era algo que ele podia se apegar. Ele se esvaziou de si mesmo. O que é para nós mulheres se esvaziar de nós mesmas? Se a gente tem um exemplo a ser seguido, mas pastor, eu sou melhor que ele, e daí? Jesus, ele era o cara. Ele não se apegou a isso. Se você se acha mais desprovida intelectualmente, né, de beleza, formosura, de recursos, não sei o que você acha. Na balança de Deus isso não conta. Você é mulher, portanto submissa ao seu marido. Você é homem, portanto submisso a Deus. Mas se você for apegado ao humanismo, você vai se tornar um à toa nesse mundo. Porque as pessoas que não se dizem ateus, eles são à toa nesse mundo. Quantos homens apegados ao humanismo destruíram os seus lares, hoje estão descrentes, pregando heresias por aí, porque não conseguiram se submeter a Deus? Voltei para a faculdade anos depois que eu fiz. Eu fiz a primeira, concluí a primeira em 2007. Voltei para a faculdade agora. Gente, o que você ouve? É como se as universidades, elas trabalhassem para desconstruir aquilo que a gente aprende nas igrejas. E eu fico pensando, meu Deus, quando chegar mesmo meu filho, porque eu já passei, eu já sou mais madura. Meu Deus, orem, pais. Um parêntese. A gente não tem como pôr os nossos filhos numa bolha. Mas se ele aprender a submissão dentro da casa dele, se ele aprender que o pai dele é um homem realizado, um homem protegido, um varão valoroso, um sacerdote do seu lar, um cabra macho mesmo, dentro de casa, ele não vai se corromper lá fora. Se ele crescer vendo a sua mãe submissa, ajudadora, os dois cooperando pro andamento da família, do lar, ele também não vai se enveredar para outros caminhos. Nós temos hoje, no ajuste da nossa família, nos ajustes dos nossos papéis, na compreensão dessa palavra que é uma chave para os dias de hoje,
como resolver o futuro dos nossos filhos. Porque se você ficar de briguinha, de cabo de guerra, os seus filhos vão se perder. E não adianta lá atrás, lá na frente você vir, pastora, eu perdi. Hoje Deus está te dando a oportunidade de corrigir os seus passos, de fazer o que for preciso. Pastora, mas pode ser que um dia eles se percam. Eu vou orar para Jesus voltar antes. Mas se algum dia acontecer isso, não vai ser por omissão sua. Não vai ser por mau exemplo seu. Você precisa ter a consciência de que o que você pode fazer, com o entendimento da palavra, com as ferramentas que você tinha, que Deus te deu semana após semana, quinta após quinta, agora sábado após sábado, domingo após domingo, você fez, amém? Em nome de Jesus, nós precisamos entender. Jesus, ele podia se apegar a isso, mas ele quis deixar pra gente o que é um exemplo de submissão. Não importa do que você tenha que se despir, de rótulos, de status, de posições, para que você se submeta ao Senhor. Ele nos deixa na palavra dele, em Filipenses 2:5, nem que você tenha aqui, imprimir esse versículo, colar ele lá na sua geladeira, no seu espelho, em qualquer lugar, você vai ler ele todos os dias. E aí ele fala lá no versículo 13, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora eu não estou mais aqui. A gente precisa fazer ainda mais. A gente precisa obedecer ainda mais. A gente precisa ser ainda mais submisso. Não uma submissão de fachada. Não uma submissão declarada em louvores, que são bonitos da gente repetir. Mas uma submissão vivida na prática, no dia a dia do nosso lar. Agora que eu não estou mais aqui, vocês, na minha ausência, ponham em ação, presta atenção nessa frase, ponham em ação a salvação que vocês receberam com temor e tremor. Quando eu li o texto lá, que a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente se sujeite uns aos outros, o texto também fala, com temor e tremor. Coloque em prática, coloque em ação a salvação que vocês receberam com temor e tremor. Quantos se acham salvos aqui? Você que pode avaliar. Eu creio que todos nós somos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não tem salvação para quem não cumpre o princípio. Se você é insubmisso, eu ouso dizer que você ainda não é salvo. Se você não cumpre esse princípio da palavra de Deus, eu ouso dizer que você ainda não é salvo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você é uma mulher insubmissa, rixosa, briguenta, que não cumpre a palavra de Deus, eu ouso dizer que você ainda não é salva. Peça misericórdia para Deus e peça ajuda para Ele, para você sair daqui com esse entendimento. Pastora, é difícil demais. Eu quero te pedir que fique de pé no seu lugar. E eu vou repetir o último versículo de Filipenses 2:13 que eu li. Ele diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Talvez diante das situações que você chegou aqui hoje, você não queira, mas é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar. Pastora, você não sabe o que eu estou passando, mas é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar. Eu não sei qual é o mais que você vai colocar na frente da palavra que Deus direcionou hoje para a sua vida, para o seu relacionamento, para a sua família. O que eu sei é que é Ele que efetua em você tanto querer quanto realizar. E se você sair daqui com esse entendimento, pedindo perdão das suas falhas, dos seus erros, daquilo que você foi até hoje, talvez distante daquilo que Deus te chamou para ser, eu tenho certeza que Ele vai efetuar em você o querer e o realizar. Você não vai sair daqui só querendo, só prometendo. Você vai, em nome de Jesus, viver essa verdade, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma esposa submissa liberta o seu marido para ser sacerdote do seu lar. Enquanto você for insubmissa, ele está aprisionado, ele está de mãos atadas. Mas quando você decide obedecer, você liberta ele para executar a função que ele foi chamado para cumprir. Amém? E um marido submisso a Deus, ele guia a sua casa com firmeza, com amor e com o temor de Deus. A submissão que Deus te pede hoje, irmãos, não é uma submissão cega, mas é uma submissão debaixo de uma obediência espiritual com discernimento. Amém?
Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor convença todos os maridos, todos os sacerdotes aqui representados, que o Senhor convença, Senhor, se em algum momento ele quebrou essa cobertura, se chegou aqui algum sacerdote, algum homem desprotegido, com a sua família correndo perigo, correndo risco, pois que essa seja a noite do Senhor convencer e Ele restaurar. Se há brechas nessa cobertura, se há falhas nessa cobertura, pois que em nome de Jesus Ele seja convencido hoje para restaurar a sua proteção, para restaurar a sua missão, para que Ele possa, Deus, em nome de Jesus, cumprir o chamado dele nessa terra. Senhor, se há alguma esposa que entrou aqui nesse lugar, na casa de oração, que ela possa, Deus, ser convencida agora, se ela entrou insubmissa, que ela possa ser convencida agora do que ela precisa deixar, do que ela precisa se esvaziar, do que ela precisa se apartar, para que o Senhor cumpra na vida dela o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu vou pedir para que os casais se coloquem de frente um para o outro. Nós vamos adorar a Deus. Só um pedacinho. E enquanto o Espírito Santo ele está trabalhando, cumprindo a obra aí no seu coração, essa é a oportunidade de você pedir perdão para sua esposa. Você vai pedir perdão na frente dela. Você vai pedir perdão para Deus. Sacerdote, você vai pedir perdão para Deus, diante da testemunha fiel que é a sua esposa. A única pessoa que pode testemunhar a vida que você tem com Deus é ela, depois de você. Você vai reconhecer diante dela se você está falhando com o Senhor. Vai pedir perdão para Ele